Amém, queridos? Pode se assentar, fica bem à vontade, em nome de Jesus. Antes de entrar aqui na palavra do Senhor, eu quero rapidamente deixar os avisos, para a gente ganhar tempo. Nós temos aqui oração na igreja, né? Todos os dias, das 7 às 8 da manhã, nós temos oração aqui no templo. Você é convidado a estar conosco, está indo para o trabalho, está de férias. Você, né, que está estudando aí, que tem um pouquinho de férias ainda, vem aproveitar, orar conosco aqui todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Oração com as mulheres, toda quinta-feira às 15 horas, também aqui no templo. E oração com os homens, toda sexta-feira às 21 horas, também no templo. TLC, queridos, nós teremos o TLC. O que é esse TLC? Treinamento de líder de célula. Isso aí, a gente já orientou os líderes de células para enviar aquelas pessoas que têm potencial de líderes, aqueles co-líderes. Mesmo você que está liderando uma célula, é muito importante que você participe do TLC, que será no próximo sábado, dia 18, a partir das 14 horas aqui no templo. É algo muito interessante, onde você tem ali umas direções da parte de Deus para você ter uma célula de excelência, para você abrir seu GE. Isso é muito importante. Então, TLC, próximo sábado, dia 18, às 14 horas aqui no templo. E também nós teremos o culto das preciosas. O culto das mulheres será no dia 23, numa quinta-feira, às 19h30. Então, dia 23 próximo, culto com as mulheres, aqui na igreja, às 19h30. Você, mulher, convide alguém para estar conosco aqui. Eu creio que será bênção para nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 23. Hoje eu quero falar sobre esforçai-vos. Talvez você está vendo essa palavrinha, esforçai-vos. Vocês já pararam para pensar o quanto isso aí exige de mim e de você? Por exemplo, nós que somos lá da década de 60, a gente tem muita dificuldade com as redes sociais. Mas se a gente não esforçar para aprender, não entrar, né, naquilo que nós precisamos fazer em cada dia, claro que não é todas as coisas, mas nós precisamos nos esforçar para a gente, né, aprender alguma coisa. E na palavra de Deus, queridos, não é diferente, no reino de Deus não é diferente. Nós precisamos nos esforçarmos todos os dias. E esse esforço, muitas vezes, vai requerer uma renúncia minha. E às vezes a gente fica esperando muito do outro. A gente fica esperando muito do líder, do pastor, da esposa, a esposa do marido. Mas nós precisamos entender que no reino de Deus, nós precisamos esforçar. E eu quero ler um texto com a igreja, que encontra-se em Josué, capítulo 23, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 23, a partir do verso 1, que diz assim a palavra. Josué, capítulo 23, a partir do verso 1. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quando diz o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas às outras, desde o Jordão até o mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus se afastará de vós e as expulsará de vossas presenças, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem o adoreis.
Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como o fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes, vos apagardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevirão, nenhuma delas falhará. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes outros deuses, e adorardes, então a ira do Senhor acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que eu vos deu. Queridos, eu li todo esse texto para nós entendermos a necessidade de estarmos ligados ao Senhor. Mas antes disso eu quero orar com você, curva a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Pai, neste momento tão precioso, ó Deus, onde nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai, quero Te agradecer e Te louvar, meu Deus, pelos livramentos, Te agradecer e Te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Pai. E neste momento tão precioso, que é o momento da Tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, que essa palavra possa falar em nossos corações, que ela venha produzir algo novo, que ela venha produzir uma diferença em nossos corações, que ela venha transformar, que ela venha nos libertar, que ela venha nos curar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toma em Tuas mãos a Tua igreja que está aqui nessa manhã, meu Deus, clamando por um socorro, clamando por algo sobre a sua vida, ó Pai, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, da rádio, visita cada família, cada casa, e em nome de Jesus, que o Senhor fala conosco nesse dia, que o Espírito Santo nos guarde, que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, que o Espírito Santo abra a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai querido, obedecer a Tua voz, para que nós possamos, Pai querido, estar na Tua presença a cada dia, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio a tanta dificuldade que muitas vezes enfrentamos. O Senhor é aquele que peleja por nós, o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras. Por isso eu entrego em Tuas mãos nesse dia, ó Deus, cada família, Deus, cada situação. Eu não sei como Teu filho, a Tua filha chegou aqui nesse dia, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um deles, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Queridos, Josué, quando nós lemos toda a história de Josué, traz uma expectativa nova para nós, em se tratando de um grande líder, um homem que obedeceu a palavra do Senhor. E é interessante a gente observar também que, antes disso, Josué ele tinha Moisés como seu tutor. E eu meditando nesse texto, meditando sobre a história de Josué, e trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós olhamos as pessoas e falamos assim, mas também ele é capacitado, mas também
ele tem um discipulador abençoado, mas também ele é filho de um pastor, mas também ele nasceu no lar evangélico. E aí me trouxe assim no meu coração, não está isso na Bíblia, mas trouxe no meu coração que de repente Josué, ele questionava sobre isso. Mas o Senhor fala diretamente com Moisés. E ele seguia Moisés, ele obedecia a liderança de Moisés. Mas uma certa feita, quando Moisés morre, o próprio Deus chega até Josué e fala: não temas, porque eu sou contigo. E Deus está falando com alguém aqui nesse dia. Deus está falando com alguém que está nos ouvindo também, que muitas vezes se coloca como um incapacitado, se coloca como um impossibilitado. Eu quero te dizer que o Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te colocar de pé. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te colocar como um grande líder, se for essa a promessa de Deus na sua vida. Mas muitas vezes nós colocamos empecilhos, muitas vezes nós colocamos obstáculos. E eu creio, queridos, que Josué, se você vê toda a história, é interessante que esse livro ele começa com o seu chamamento, quando Deus chama ele para fazer a obra. E a nossa vida também não é diferente. Eu não sei como você veio para a igreja, eu não sei se você já nasceu no lar evangélico, mas eu quero te dizer que você precisa observar o primeiro dia que você entrou na casa do Senhor. Eu estou falando de mim também. Quando eu olho para trás, eu lembro quando eu converti, era aquela, querendo ganhar todo mundo para Jesus, querendo ganhar minha família para Jesus. Aí vem as decepções, vem os nãos da vida, e a gente começa a decepcionar. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que chamou Josué para fazer uma grande obra, que fez aquele chamamento a uma responsabilidade de guiar o povo, aquele povo eleito pelo Senhor, é a mesma que é hoje, queridos, para mim e para você. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele vai te colocar como um grande líder. Mas também, se você ler toda a história, todo o livro de Josué, vai falar também que é natural que termine com seus últimos discursos de despedida, e bem assim com a sua narração da sua morte. Mas uma coisa que me chama a atenção, que mesmo Josué, já velho de idade avançada, ele continuava fiel ao Senhor. E quantas vezes, queridos, por coisas banais que acontecem na nossa vida, de repente por coisas banais que acontecem dentro da igreja, dentro de uma célula, as pessoas querem desistir de Deus. As pessoas querem desistir da caminhada. E se você pegar a Bíblia, tem várias pessoas que passaram por situações difíceis. Olha a história de Jó, olha a história do apóstolo Paulo, e tem muitos outros que passaram por situações difíceis, mas não desanimaram. E eu quero deixar para você nesse dia, quem sabe você pensou até em desanimar, quem sabe você pensou até em desistir de alguma situação, mas eu quero te dizer, queridos, que o mesmo Deus que operou lá no passado, operou na vida de Josué, de Moisés, é o mesmo Deus que opera na minha vida e na sua vida hoje, e Ele continuará operando em nome de Jesus. Porque às vezes nós cantamos aqui, Wesley, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas quando Deus não faz do nosso jeito, a gente tende a fracassar, a gente tende a murmurar. E Josué, ele foi um exemplo de vida. E é interessante, queridos, que Josué, mesmo no final da vida, mesmo já idoso, Josué ainda exibia a profunda fé. Como está a sua fé hoje? Ela está abalada por circunstâncias? Ela está abalada por alguma situação que você enfrentou ou está enfrentando? Continue lendo a palavra. Aqui no texto que nós lemos está falando, medite nessa palavra dia e noite, e dela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Mas o grande problema nosso, a nossa grande dificuldade é permanecer firme na presença do Senhor. E um grande exemplo que Josué traz para mim e para você, que mesmo velho, ele continua com a sua profunda fé. Versículo 5 diz assim, ó Senhor vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Outra coisa interessante aqui é que Josué, ele acreditou. Embora já velho, ele acreditou nas promessas do Senhor. E eu e você, nós temos acreditado ainda naquela promessa?
Às vezes a gente lê lá aquele versículo que fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí está no futuro, queridos. Mas a gente tenta com as nossas forças, com as nossas habilidades, e pelo meio do caminho a gente vai desistindo. Mas nós não podemos desistir, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, porque Deus é fiel, queridos. Eu digo isso porque a minha família, eu já falei isso aqui várias vezes, minha família é muito grande, mas para a glória de Deus, de tempo em tempo, eu ouço dizer que alguém da minha família se converteu ao Senhor. Isso é uma alegria tremenda, queridos. Então nós não podemos deixar para trás, nós não podemos deixar de acreditar nas promessas de Deus para mim e para você. E é interessante, queridos, que a base dessa confiança de Josué, a base dessa fé, a base dessa promessa de Deus, é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, é não desistir, ler a palavra, orar, jejuar e ser fiel a Deus em todas as situações. E é interessante que Deus havia dito que Ele faria, pois isso Josué estava convicto de que Deus cumpriria a sua promessa. Porque se nós estamos vivendo a palavra, se nós estamos lendo essa palavra, acreditando nas promessas dessas palavras, queridos, no momento certo, no tempo certo, vai se cumprir. E às vezes a gente fica muito aflito. Estava conversando um dia desse com uma psicóloga, ela é cristã, e ela falando assim: pastor, eu não estou entendendo, pastor, como tanta gente no meio cristão procurando psicólogos, tanta gente no meio cristão vivendo com ansiedade, vivendo com depressão, vivendo com situações difíceis. E aí quando eu entendo que a pessoa é cristã, eu falo para ela ler a Bíblia, eu falo para ela viver as promessas de Deus na vida dela. Queridos, muitas vezes, claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não passa por situações que a gente fica meio para baixo, mas Deus nunca vai dar uma prova para você além do que você possa suportar. Isso é promessa de Deus, queridos. Mas às vezes nós esquecemos das promessas, às vezes nós deixamos de lado a promessa porque a nossa fé está abalada. Mas eu quero deixar para você que nesse dia, que assim como Josué, ele foi chamado para ir até o fim, ele não deixou essa fé cair no seu coração. Não perca a fé, queridos. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Repreende as enfermidades. Deus te deu autoridade para você repreender toda a autoridade, em nome de Jesus. Quando vier os pensamentos na sua mente, quando vier aquelas situações difíceis, coloca as mãos sobre a sua cabeça e repreende em nome de Jesus. Deus te deu autoridade para isso. Mas muitas vezes nós ficamos esperando o outro. Imagina se Josué estivesse esperando em Moisés. Depois que ele partiu, ele ia ficar depressivo, ele ia ficar ansioso, ele ia ficar todo complicado. Mas na fidelidade de Josué a Moisés, que era o seu tutor, o próprio Deus faz com que Josué permaneça em fé, faça com que Josué concluísse todo aquele trabalho que Deus tinha colocado para ele. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. E nesse texto, existem algumas palavras que é muito interessante a gente observar. Quando Josué, ele apresenta alguns principais termos que ele usa aqui nesse texto. Por exemplo, quando ele fala de dias, está aí no versículo 1. Essa palavra indica que o tempo em que Josué estava velho e avançado em anos, que sugere que ele já estava aproximando do fim de sua vida. E muitas vezes a gente fala assim: mas tem tanto tempo que eu sirvo a Deus e ainda não vi essa promessa na minha vida. Queridos, o tempo é de Deus, a hora é de Deus. Deus vai fazer porque é promessa. Agora, eu não tenho como falar para você o tempo certo, ninguém tem como definir o tempo certo. Então, quando ele fala de dias, indica o tempo que Josué, já velho, aqui fala entrando em dias. Outra palavra interessante que nós podemos analisar é quando ele pronuncia aqui Deus, o próprio Deus. Está lá no versículo 3, no versículo 7, 5, 10, 11, 13 e 14. Este é um dos principais termos usados no capítulo, pois Josué está exortando os líderes a permanecerem fiéis a Deus e guardar os seus mandamentos. A palavra Deus
é usada para se referir a Yahvé, o Deus de Israel, que se fez uma aliança com o povo hebreu. Queridos, quando nós falamos aqui no início de esforçar, principalmente nessa aliança que Deus fez com Israel. E muitas vezes nós fazemos uma aliança com Deus, nós prometemos algo para Deus e não cumprimos, nós quebramos essa aliança. E para ficar firme na aliança com Deus, é preciso esforçar. Não tem como fazer isso de mim mesmo. De mim mesmo eu não consigo, mas quando o Espírito Santo entra na minha vida, eu consigo fazer isso sempre, queridos, com a graça de Deus. Outra coisa que ele fala interessante, mandamentos, está lá no versículo 6, no versículo 11 e 13. Este é o termo usado várias vezes no capítulo, pois Josué está lembrando aos líderes a importância de obedecer os mandamentos do Senhor. O segredo nosso, queridos, está em obedecer. E muitas vezes nós não recebemos, muitas vezes nós não cumprimos os mandamentos, muitas vezes nós não esforçamos em obedecer. E a palavra vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Outra coisa importante que ele fala aqui é sobre herança. Essa é a palavra usada para se referir à terra de Canaã, que Deus havia prometido aos filhos de Israel como herança. Eu falei aqui na pregação passada. Às vezes a gente pergunta para algumas pessoas, qual que é a sua esperança? Aí a pessoa fala, é ter um bom trabalho, um bom carro, uma boa esposa, um bom marido. Tudo isso é muito bom, mas eu não ouvi aquelas pessoas dizendo, a minha esperança é alcançar a vida eterna. É algo que Deus deixou para mim e para você, queridos. Herança para os filhos, nós precisamos entender isso, queridos. Mas para receber isso, nós precisamos colocar dentro do nosso coração uma esperança viva, que Deus vai vir para arrebatar a sua igreja, mas uma igreja que esteja fiel, uma igreja que permaneça fiel. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós fazemos parte dessa herança, mas para isso nós precisamos esforçar, não é de qualquer maneira. E outra palavrinha interessante é fidelidade. É uma palavra usada para se referir à qualidade que Deus espera de Israel. Israel, queridos, somos nós hoje. Nós somos Israel de hoje. O que Deus espera de mim e de você? Como eu tenho sido fiel a Deus? Em que eu tenho falhado? Se eu tenho falhado em alguma coisa, eu preciso me esforçar para que eu siga aquilo que Deus está colocando no meu coração. E interessante, queridos, que logo em seguida, quando ele fala de fidelidade, fala de bênçãos. Versículo 13, essa é a palavra usada para se referir às recompensas que Deus prometeu a Israel se eles permanecessem fiéis. Então, qual que é o benefício da fidelidade, da obediência? Nós receberemos as bênçãos do Senhor. Se você ler Deuteronômio 28, do capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 15, ele vai falar das bênçãos decorrentes à obediência. E do versículo 16 em diante, ele vai falar das maldições. Então, queridos, muitas coisas nós podemos aprender com Josué. Mas o que me chama mais atenção, o que traz uma esperança para a igreja de hoje, e esse texto, ele traz uma mensagem muito interessante para mim e para você hoje. Primeiro, ele fala da necessidade de escolher a quem servir e rejeitar os ídolos. A quem você tem servido, queridos? Será que eu tenho feito, tem agradado ao Senhor? Outra mensagem interessante, a importância da obediência a Deus e a lembrança de suas obras salvíficas passadas. Quando eu obedeço a Deus, não é porque eu falo, eu vou obedecer a Deus porque eu sou bonzinho. Não, queridos. É porque a graça me alcançou. É uma graça imerecedora. O que eu preciso fazer é obedecer. Mas a grande dificuldade nossa é obedecer. Se você vê a epístola de Tiago vai falar muito sobre isso. Principalmente sobre julgamentos, sobre a obediência a Deus. Nós temos muita facilidade em apontar dedos. Nós temos muita facilidade em olhar para o outro, ver o defeito do outro, mas às vezes a gente não vê o nosso defeito.
E a obediência também é desse jeito. Se a gente não vigiar, a gente vai dizer assim, mas também a pessoa não obedece, mas também a pessoa faz isso, faz aquilo, e às vezes a gente está no mesmo caminho, queridos. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa interessante, essa mensagem também, ela fala da renovação da aliança com Deus e a importância de manter essa aliança. Quem sabe você tem perdido essa aliança com Deus. Quem sabe em algum momento você falhou. Quem sabe em algum momento você falou coisas que não agradam ao Senhor. Eu quero te dizer que neste momento, nesse dia, Deus quer renovar essa aliança com você. Mas a gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa verdadeiramente esforçar para que isso aconteça, queridos. E finalmente ele fala, a despedida de Josué como líder é a continuidade da história de Israel sobre a liderança de Deus. Estava conversando com o pastor Aldeir um dia desse. E aí ele falando de coisas lá do passado, a gente começou a citar, né, os grandes avivalistas, Billy Graham e outros mais. E aí a gente trazendo para os dias de hoje, eu estava assistindo um podcast, e aí uma pergunta foi feita a um determinado pastor, e ele fala assim, mas o senhor tem a referência lá do passado? Me dá uma referência hoje aqui no Brasil. Eu não vou falar o nome por ética. Aí ele foi e falou, pastor fulano. É uma referência. Aí conversando com o pastor Aldeir, ele falou assim, e nós? Qual o legado que nós estamos deixando? Porque essa geração vai passar. E como que vai ser a geração futura? Queridos, nós precisamos deixar o legado. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. A diferença é o Deus que está em mim e você. Nós não precisamos enfeitar pavão, eu já falei isso aqui muitas vezes. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que anunciar esse evangelho puro, esse evangelho simples, o evangelho que cura, que salva, que liberta. É isso que nós precisamos fazer. E Josué, queridos, ele foi fiel. Josué, ele foi fiel a ponto de ter a confiança em Deus até o finalzinho da vida dele. Não só ele. Vem a lembrança que agora o apóstolo Paulo, lindo aquele versículo, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Como está a sua vida com Deus hoje? De repente a gente começou muito bem, no meio do percurso a gente desanima, mas Deus está interessado como nós vamos finalizar esse percurso, querido. E no meio do percurso é um processo, uma palavra que tem sido muito falada nos últimos tempos, chama-se processo. Não fique preocupado se Deus está passando você por um processo, de repente para um amadurecimento, de repente é para que você aumente a sua fé, de repente é para que você possa ser mais fiel a Deus, mas para isso, a minha parte e a sua parte é esforçar. Não tem como a gente fazer isso se nós não esforçarmos. E é interessante, nós analisamos todo esse texto. E aí, queridos, fica claro que o grande perigo era o povo de Israel mudar gradualmente sua atitude em relação às nações pagãs e ao redor, e começar a aceitar e a imitar seus modos. Josué, ele chama aqueles líderes, ele chama aqueles juízes, ele chama aquelas pessoas de alto escalão, para dizer que o povo precisava permanecer firme. E hoje, queridos, não é diferente. Você pode ser um Josué de hoje, para anunciar para as pessoas que nós não podemos misturar com as coisas lá de fora. Nós não podemos imitar as pessoas lá de fora. Tudo que estiver fora da palavra de Deus, nós temos que sair disso aí, queridos. E aí eu acho interessante que ele fala assim, 3 coisas rapidinho, que neutraliza, né, alguns motivos para o povo permanecer fiel. Ele lembrou alguns motivos para que o povo permanecesse fiel e separado para servir a Deus. A primeira coisa, o que o Senhor fez por Israel. Versículo 3 e 4 vai falar sobre isso. Depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo 23. Então a primeira coisa, o que o Senhor fez por Israel. Deus jamais havia falhado com o seu povo. Ele é digno de confiança. Deus não falha, queridos. É nós que falhamos.
Assim como Ele fez com aquele povo, Ele está fazendo conosco hoje. Ele está nos dando a oportunidade para anunciar o Evangelho. É um privilégio para mim e para você anunciar a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente fica, na zona de conforto. Está tudo bem para mim? O vizinho que se vire. Está tudo bem para mim? A pessoa que se vira. E é momentos, queridos, que a gente pode enfrentar sempre. Sempre a gente passa por alguma situação que nós precisamos entender. Assim como o Senhor fez por Israel, Ele está fazendo por mim e por você hoje. Outra coisa, o que o Senhor disse a Israel, versículos 5 a 10, obedecer os mandamentos e crer nas promessas. Outra coisa muito importante, queridos, não basta conhecer a palavra de Deus, nós devemos também conhecer o Deus da palavra, porque é muito bom eu vim aqui pela manhã, à noite, participar de uma célula, ouvir uma palavra, é tremendo, mas você já conhece o Deus da palavra? Você já sabe quem é Deus para você? Muitas pessoas às vezes, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, glória a Deus por isso, mas e a segunda parte? Deus é justiça e fogo consumidor. Então nós precisamos obedecer os mandamentos. E às vezes, queridos, se a gente não vigiar, a gente pode fazer o que aquele povo fazia naquela época. Eles não reconheceram o que o Senhor Deus fez por eles. E eles passaram muitas lutas. Quantas vezes nós passamos lutas, enfrentamos dificuldades, porque nós não reconhecemos o que Deus fez por nós. E também o que o Senhor disse a Israel, isso aí já falei, o que o Senhor faria com Israel, está no futuro, versículo 11 a 16, ele vai dizer, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, está lá em Hebreus 4:12, ela exorta e edifica, e é interessante a gente observar que a obediência, ela gera bênção, e a desobediência gera disciplina, mas muitas vezes, nós queremos ouvir só palavra de bênção, só palavra que agrada o nosso ego. É um egocentrismo que a gente tem visto nos últimos dias. Nada de Cristo. E se pregar alguma mensagem que não seja cristocêntrica, queridos, fiquem atentos. Porque servir a Deus, viver a vontade de Deus, obedecer os mandamentos, ser fiel a Deus, guardar esses mandamentos, nós precisamos nos esforçar a cada dia. Não é de qualquer maneira. E Spurgeon, ele tem uma frase que diz assim, Deus não permitirá que seus filhos pequem com sucesso. Essa é uma frase do Spurgeon. Deus não permitirá que seus filhos pequem com sucesso. Eu fico muito grato a Deus, glorifico a Deus quando eu ouço alguém dizer, pastor, eu passei por uma situação tal, mas eu fui constrangido a pedir perdão para aquela pessoa. Glória a Deus por isso, queridos. Não fique chateado quando a palavra de Deus te corrigir. Não fique chateado quando alguém de Deus chegar para você e falar alguma coisa, dar alguma direção a seu favor, para que você mude alguma área. Porque esse é Deus que nos ama, queridos. Provérbios 3:12 e Hebreus 12:6 diz assim, o Senhor repreende a quem ama. A palavra de Deus é muito clara. Nós que somos pais, avós, eles falam que vô atrapalha o neto. É verdade, Nelson? É verdade mesmo? Misericórdia. Então os pais, eles precisam orientar as crianças, corrigir as crianças. E o pai corrige a criança porque ele ama, ele quer o melhor para a criança. E o nosso Deus, que tem eu e você como filho, ele nos corrige porque ele nos ama. E a bondade de Deus, queridos, é que nos conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, queridos, nós precisamos entender que assim como Josué, nós precisamos nos esforçar a cada dia para que nós venhamos herdar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Não é fácil, queridos. Não é tão simples assim. Mas se a gente esforçar, se a gente buscar em Deus, se a gente buscar a ajuda de Deus, nós vamos conseguir para a glória dele. E aí, finalizando, de repente você ouvindo essa mensagem, tudo isso,
né, o que Deus fez, qual que é a mensagem, o que Deus requer do povo, o que Deus requer de mim e de você hoje, essa Israel de hoje. Coisa simples, mas simples de falar, mas para colocar em prática, às vezes é complicado. Eu falo muito sobre o amor, nós pregamos muito o amor, César, mas na hora da prática, a gente negligencia esse amor. A gente prega muito ajuda ao próximo, mas quando alguém bate na nossa porta, se a gente tiver num mau dia ali, a gente fala, vai trabalhar, você é forte, ou não? Então, queridos, o que Deus requer de mim e de você, o que Deus requer do povo, primeiro, obediência, sujeição e fidelidade. 3 palavrinhas que devem ficar guardadas no nosso coração. Obediência, sujeição e fidelidade. Ultimamente nós temos vivido aí uma geração de cristãos que não querem obedecer liderança. Eu não preciso ficar debaixo de uma liderança de um pastor, que ele é homem como eu. Claro, queridos. Mas se você entendesse a responsabilidade de estar cuidando de alguém como você cuida, a gente não falaria isso, queridos. Obedecer a Deus vai requerer esforço. Ser submisso vai requerer esforço. Fidelidade, queridos. Às vezes a gente bate no peito e fala, eu sou fiel a Deus. Mas quantas vezes, por situações pequenas, a gente deixa de ser fiel a Deus? E outra coisa interessante que ele requer do povo, leais aos mandamentos do Senhor, evitando todo gênero de pecado, apostasia, a qual representaria a perda de todo o bem que eles já tinham conhecido, sobrevindo-lhes o mal e castigos terríveis. Sabe o que é isso aqui? Quebra de aliança. Nós fazemos uma aliança com Deus. No dia que a gente confessa Jesus, de repente no segundo dia, na segunda semana, a gente fica meio preocupado. O que os meus amigos vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? Eu pensava dessa forma, mas aí eu vi um versículo na Bíblia que diz assim, se você quer servir a Deus, seguir a Jesus, você tem que largar pai e mãe. Não é largar, abandonar não, mas é deixar de lado as opiniões. Porque, queridos, a salvação, ela é individual. Nós precisamos entender isso. Um dia desse eu conversando com a pessoa, e ela falando assim, pastor, eu não aguento mais. Tem 2 anos que eu oro para o meu marido converter. Falei assim, minha irmã, conversa com a Marisa. Porque ela orou 7 anos para mim ir para a igreja. E depois mais 10 anos para me converter de verdade. Foram 17 anos de joelho. E nunca desistiu. Ela falou assim, meu Deus do céu, eu não dou conta disso não. Eu falei, então você precisa converter também. Porque se você está pensando dessa forma, você está julgando que Deus não vai abrir as portas para você. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Eu estou citando um exemplo. Mas tem várias situações que a gente fala, não, Deus não vai fazer, eu também não quero saber de Deus mais não. Deus não muda essa história, também eu vou largar Deus de lado. Quem vai perder com isso sou eu e você. Porque Deus, sem mim, Ele é Deus. E eu sem Deus, eu não sou nada. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos colocar Deus em todas as coisas. E essa palavra, esforçai-vos, ela diz tornar-se forte, fazer esforço, animar-se cada dia. Tem 2 versículos que eu separei aqui que é muito interessante. Salmos 31, 24, se o irmão puder colocar na tela. Salmos 31, 24 diz assim, sede fortes e vigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Está esperando do Senhor? Seja forte, esforça. O reino de Deus ele é ganhado por esforço, queridos. Assim como o salmista está dizendo, seja fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Agora, se eu esperar na minha força, se eu esperar na minha habilidade, no meu conhecimento humano, tem um limite. No princípio vai dar tudo certo, mas depois vai dar ruim, como diz o povo por aí. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós esforçamos,
em conhecer esse Deus, quando nós animamos. É fácil vir para a casa de Deus, queridos? Não é fácil. Sabe o que eu estava analisando ontem? Que às vezes, quando tem um futebol, tem um churrasco, a gente esforça para ir nesse churrasco, nesse futebol. Mas quando tem um evento para Deus, quando tem algo para fazer para Deus, a gente fica olhando o relógio. Meu Deus, não vai passar esse tempo não. E às vezes nem vai. Já perceberam também, coisa interessante, quando fala de fidelidade a Deus, tem que ser em todas as coisas, queridos. Uma coisa que me chama muita atenção é o Enem, né, as provas que os meninos fazem aí. Se chegar 1 minuto atrasado, o portão fechou. Agora o culto a Deus, muitas vezes nós chegamos, já está iniciando a palavra, já passou o louvor. E a gente vai dando restinho para Deus, a gente vai dando migalhas para Deus, e depois a gente quer receber as bênçãos. Então nós precisamos nos esforçar em cumprir com fidelidade os compromissos com o Senhor. Não é fácil, queridos, mas eu preciso me esforçar todos os dias. Você acha que é fácil orar? Não. Você acha que é fácil você ler a palavra de Deus? Não. É fácil você fazer um jejum para queimar a vontade da carne? Não, mas é preciso, é necessário. Por isso que Josué, ele traz essa orientação para o povo, ele anima o povo. Esforçai-vos, versículo 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. É esforço. E o segundo versículo, 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Esforçar, queridos, é algo que nós precisamos fazer todos os dias. E o que nós aprendemos com esse discurso de Josué? Primeiro, guardar a palavra de Deus. Josué 23:6. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Segundo, apegar ao Senhor. Versículo 8. Apegue-se ao Senhor. A situação está difícil. Você não está dando conta. Às vezes está pensando em desistir, como eu falei lá atrás. Apegue-se ao Senhor. Seja fiel a Deus em tudo. E em terceiro e último lugar, ame o Senhor. Versículo 11. Esse eu quero ler. Diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Ame a Deus, queridos. Ame a Deus. Está muito difícil, está complicado. Ame a Deus. Os 2 principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ame ao Senhor. E aí, queridos, já quero chamar aqui a equipe de louvor. Concluindo, há muitos cristãos que não apenas fizeram concessões ao inimigo, como também se renderam a ele, e para os quais o Senhor não ocupa o primeiro lugar na vida. É preciso entregar sua vida para Jesus e deixar Ele reinar. É preciso, queridos. E o texto que eu quero finalizar está em Deuteronômio capítulo 31, muito conhecido da igreja, do versículo 6 ao versículo 8. Deuteronômio 31, do 6 ao 8. Essa palavra é para mim e para você nesse dia, finalizando essa mensagem. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Clamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Ô palavra tremenda, queridos. Eu amo esse texto, eu amo esse versículo, porque o próprio Deus, assim como Ele falou para Israel, Ele está falando para mim e para você hoje: não temas, pois eu sou contigo. E muitas vezes, queridos, nós olhamos para o problema e esquecemos de enxergar o Deus do problema. Então que nesse dia
você possa entender a necessidade de estar ligado no Senhor. Mas esse esforço, queridos, ele não depende de mim. Esse esforço não depende da comunidade Batista da Paz, do pastor Marcos, não depende do seu líder de célula, não depende do seu cônjuge, não depende de ninguém, depende de mim e de você. Esse esforço, ele é pessoal. E eu preciso olhar para mim mesmo e saber onde eu estou falhando, onde eu preciso melhorar. Porque todos os dias, Nelson, quando eu oro, eu falo: Senhor, me ajude naquilo que eu estou falhando. Me ajude a enfrentar as dificuldades, os problemas de cada dia. E acrescenta em mim aquilo que está de menos e tira de mim aquilo que está de mais. E muitas vezes, queridos, eu olho para mim e eu vejo que tem espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar na sua vida também. Esforça. Procure buscar a Deus de todo o seu coração e esforce para que você receba essas bênçãos em nome de Jesus. Amém?